Esse caso me chamou a atenção porque é um caso um pouco complexo, né? Em que envolve provas, envolve processo penal em geral, como se dá ali a questão de sequência do processo, etc. Mas é um caso que vale a pena comentar. Para quem não sabe, dois policiais, eles em 2023, afirmaram estar fazendo uma operação com uma viatura descaracterizada. Era até um carro particular de um deles, porque eles afirmaram que o batalhão já possuía uma viatura descaracterizada, porém não seria eficiente, no sentido de que a comunidade já sabia que aquela viatura descaracterizada, aquele modelo, aquele veículo já pertencia ao batalhão. Então eles utilizaram um carro particular para poder fazer uma investigação, né, fazer uma operação. E durante a operação, os policiais afirmaram que se defrontaram com uma dupla de adolescentes que estavam numa moto e que eles tentaram atirar contra os policiais até que eles reagiram e dizem eles que agiram em legítima defesa. Ceifando a vida de um e, pelo que eu entendi, o outro que não morreu, mas ficou atingido também. Acontece que o ponto que me chama a atenção aqui é como as provas elas direcionam o caminho que o processo vai tomar. Esse caso específico é um caso do Tribunal do Júri, em que 7 pessoas ali do Conselho de Sentença, elas são pessoas normais, pessoas que são pegas e, digamos, escaladas para poder compor o Tribunal do Júri, então tem um conhecimento de vida, tem um conhecimento diverso, mas não é um conhecimento jurídico. Então é pegar pessoas da comunidade, né? Comunidade que eu digo sociedade, e realizar o julgamento diante das provas que são analisadas, ouvindo ali as questões de defesa, de acusação, enfim, até que eles votam no final. Acontece que o desfecho, o decorrer dessa história é interessante porque toda a linha de raciocínio seguia com a acusação dos policiais pela morte dos adolescentes. Porém, ao decorrer aí do processo, foram se juntando provas, foram se entranhando mais provas e mais provas e mais provas. E ficou evidente que aqueles dois adolescentes eles pertenciam a uma facção criminosa. Inclusive, tinha fotos com armas, áudios que saíam deles, né? O adolescente enviando mensagem para chefes de crime ali, combinando determinadas situações, como, por exemplo, abrir uma nova boca de fumo, enfim. Isso que eu estou falando é de acordo com o que está sendo veiculado. Como eu sempre falo. As questões de direito, elas precisam ser bem analisadas, até porque existe um processo. E muitas vezes esse processo corre em segredo de justiça. Às vezes o acesso a esse processo ele é totalmente inviável. Então a gente analisa de acordo com o que tem veiculado na mídia. O que tem veiculado na mídia é isso. Então aqui fica o meu destaque da importância que tem determinadas provas, como por exemplo, no âmbito da Maria da Penha, violência doméstica, a palavra da vítima, nessa questão de crimes assim, mortes, essas coisas, as provas documentais, às vezes de um planejamento, de uma coisa que já estava sendo preparada para cometer aquele crime, às vezes uma prova de print, às vezes uma prova de celular, às vezes uma câmera que filmou a ação. Então, assim, a gente vê que as provas, elas são que mandam no processo, principalmente no processo penal. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui é que, às vezes, a gente se confronta acerca de algumas decisões judiciais, mas a gente não sabe o que está dentro do processo. A gente não sabe a questão de provas. O juiz, ele faz o convencimento dele de acordo com o que está na prova. Então, o juiz, ele decide de acordo com o que é evidente que aconteceu, e a gente não sabe. É interessante porque os policiais, eles foram absolvidos, ou seja, eles poderiam ali perder o seu cargo, às vezes o policial tem uma família para sustentar, tem toda uma situação por trás econômica ali que precisa dele, e muitas vezes o cara ele é condenado somente com base em repercussões, com base em cobranças que a sociedade faz. A comunidade começa a atacar a polícia, começa a atacar as instituições, e o Estado ele dá uma resposta, às vezes uma resposta precipitada, como nesse caso aí, por exemplo, os policiais seriam presos, mas, pelo que parece, dentro do processo, está tudo certo, foi legítima defesa, e vamos aguardar aí. Não sei se, não consegui acompanhar, mas provavelmente cabe recurso ainda da decisão. Não sei se o Ministério Público vai pedir que eles sejam condenados, enfim, se a defesa da família dos adolescentes também vai pedir alguma coisa, mas o fato é esse, os policiais foram absolvidos e, a princípio, a justiça foi feita. Beleza, pessoal? É isso aí, nos vemos na próxima.